A recuperação do presidente Lula. É manchete. Raniele Veloso, Ari. Lula recebe alta, vai para casa e mostra os curativos na cabeça. Presidente diz que golpistas devem ter a presunção de inocência, mas pagar pelo que fizeram. Vamos lá, Raniele. Depois de 6 dias internado no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, o presidente da República teve alta ontem. Os médicos deram esclarecimento sobre o estado de Lula, com as recomendações devidas, 15 dias sem atividade física, inclusive. E o presidente da República, surpreendentemente, apareceu durante essa coletiva com um chapéu na cabeça por conta dos curativos. Lula disse estar totalmente bem. Ele também falou sobre os outros assuntos. Mas vamos ver primeiro a parte em que ele fala dos curativos. Que ele mostra, né? Mostrar. 7 km, sabe, dava um trotezinho de 7 km por hora durante 10 minutos seguidos. Eu ando numa velocidade rápida, mas é por hábito mesmo. Eles falaram que isso não pode. Eu tenho que esperar cicatrizar o furo que eles fizeram para tirar o líquido. Sabe? Um furo para tirar o líquido, outro para jogar soro para ir lavando o cérebro. Então... Tá com vários curativos na cabeça. Não, eu tenho aqui o curativo, eu posso até te mostrar o curativo aqui. Mas não é uma coisa boa, por isso que eu pus o chapéu aqui, que eu... Bom, essa entrevista foi exclusiva à Rede Globo, ao programa Fantástico. Ontem à noite a gente separou trechos tanto dessa entrevista quanto também da coletiva. Agora, na coletiva de imprensa, ele também falou sobre a prisão do general Braga Neto, general 4. Inocente. Eu acho que ele tem todo o direito à presunção de inocência. O que eu não tive, eu quero que eles tenham. Todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida. Mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente. Esse país teve gente que fez 10% do que eles fizeram e que foi morto na cadeia. Então, não é possível a gente aceitar o desrespeito à democracia, não é possível a gente aceitar o desrespeito à Constituição. Bom, tá aí também ele falou agora na entrevista à TV Globo sobre a alta taxa de juros. Na semana passada a gente mostrou que o Copom aumentou em 1 ponto percentual, chegando a 12,25. E Lula é o crítico número 1 e acredita que esse é um dos fatores que atrapalha a economia no momento e também os investimentos. Vamos ver o que ele disse. Ninguém, Sônia, ninguém. Vou repetir, ninguém nesse país do mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Não é a primeira vez que eu sou presidente da República. Eu já governei esse país e entreguei esse país crescendo 7,5%. Entreguei esse país com a massa salarial mais alta desse país. Entreguei esse país, sabe, numa situação muito privilegiada. É isso que eu quero fazer outra vez. E não é o mercado que tem que ir preocupado com os gastos do governo, é o governo. Porque se eu não controlar os gastos, se eu gastar mais do que eu tenho, sabe quem vai pagar? O povo pobre. Então, eu quero te dizer, Sônia, que é o seguinte: nós fizemos aquilo que é possível fazer, mandamos para o Congresso Nacional. A única coisa errada nesse país é a taxa de juros estar acima de 12%. Essa é a coisa errada. Não há nenhuma explicação. A inflação está 4 e pouco, é uma inflação totalmente controlada. Totalmente controlada. A irresponsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros todo dia. Não é do governo federal. Então, mas nós vamos cuidar disso também. A fala sobre os gastos é exatamente nesse momento decisivo para o governo, reta final, e no Congresso Nacional a expectativa de votação. É tanto que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já se reuniu com o Lula para expor os cenários hoje pela manhã. E, por fim, a última fala que a gente separou é quando o presidente diz que vai entregar um país feliz em 2026. Logo no início da coletiva de imprensa, Lula disse que quer viver até os 120 anos e que tem tesão de 20 para governar o país. Uma mensagem política de que está no jogo para as eleições presidenciais em 2026. Vamos ver. Eu quero, dia 31 de dezembro de 2026, entregar esse Brasil mais alegre, esse Brasil sem fome, esse Brasil com mais emprego, esse Brasil com mais respeito, esse Brasil sem fake news, esse Brasil sem mentira. E quem quiser pregar o ódio e a mentira, que procura um outro planeta para viver, porque aqui no planeta Terra e no Brasil não há direito.
Bom, tá aí. O médico do presidente, inclusive, Roberto Calil, ele deu também entrevista à TV Globo e falou que Lula corria, sim, risco de morte. Janja, também a primeira-dama, disse que foi um momento angustiante depois da morte da mãe dela, porque ela não sabia o que ia acontecer na terça-feira. O procedimento cirúrgico foi na madrugada da terça-feira, quando o Lula foi transferido para São Paulo para drenar um hematoma depois daquela queda do dia 19 de outubro aqui no Palácio do Alvorada. Vamos lá, vocês acompanharam aí os principais trechos do que Lula falou ontem na entrevista coletiva e nessa entrevista exclusiva à TV Globo. E eu quero agora as análises. Começo com o professor Vila, sempre, e trazendo, professor, um print do ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro, agora ele é senador, criticando essa entrevista do Lula. Mas é um negócio tão... Olha, sinceramente, olha aí, Ari. Inflação crescente, dólar, gasolina e juros nas alturas, estatais quebradas, responsabilidade fiscal abandonada, censura ressurgida, segurança pública federal sem rumo, instituições aparelhadas. Queria ver o Lula de chapéu dar entrevista sobre. Que oposição, professor Vila? Primeiro, rapidamente, falando sobre o tweet do Conge. O Conge é um homem cruel, né? O Conge, conhecido como Sérgio Moro também, que tem dificuldades sérias com a língua portuguesa, né? Ele é um homem cruel. E esposa, idem. A esposa, semana passada, inclusive, estava satisfeita com ações que estavam ocorrendo aqui em São Paulo em relação à segurança pública, ações graves, e ela comemorando, né? Ela tem endereço falso, ela é falsária, tem endereço aqui em São Paulo, e todo mundo sabe que ela não mora em São Paulo, portanto, o endereço é falso. Ela foi candidata agora, há 40 dias atrás, 50, se tanto, a vice-prefeita de Curitiba. Bem, essa é o Conge e o casal, né? Não precisa falar muito. E por que o presidente estava usando o chapéu? Quer dizer, de uma crueldade assim inacreditável. Mas todo mundo é cidadão de bem, cristão, em nome de Jesus e Deus no comando. Bem, o presidente, vamos ao que interessa, falou sobre as questões econômicas. Isso é muito importante, né? Vamos ver, com essa taxa de juros aí não dá, cada um ponto na taxa Selic é cerca de dá quase 50 bilhões de reais na dívida pública, o aumento. Cerca de um ponto, aproximadamente isso, um pouco menos, mas aproxima 50 bilhões, um ponto, ou seja, 2 vezes o gasto do corte de gastos que está propondo pelo governo, um pouco mais que 2 vezes. Então é um absurdo. O país perde, mas alguém ganha. Quem é que ganha? Essa é a questão que está sendo colocada pelo presidente. Quer dizer, desse jeito realmente não dá, né? E também o governo está insistindo, agora precisa colocar em prática isso, a responsabilidade absoluta com os gastos públicos. Então, essa tem de apresentar, isso é uma questão muito séria, por isso que eu disse que lá atrás, quem deveria ter apresentado em rede nacional não era o ministro da Fazenda, mas o presidente da República. Agora vamos ver a continuidade daqui para frente em relação a essa questão. E, por fim, vimos que o que foi discutido aqui no jornal estava correto. A questão era mais grave do que foi apresentada a princípio. Alguém pode dizer assim, mas é que não pode apresentar a verdade se não aparecem mais rumores. Não, ao esconder a verdade é que os rumores ampliam. Ou seja, foi uma situação muito grave, tudo indica que superada, né? Agora, caminhar, ir para frente, né? Vamos lá, eu quero passar para vocês, lembrando uma coisa, o ajuste fiscal não está mais na mão do Lula, né? Agora, quem deve decidir é o Congresso. Ele mandou e quem vai decidir é Câmara e Senado. Depois o Lula vai só sancionar, e ele não tem mais o que mexer. Sem dúvida. Agora, eu acho que é muito importante, muito simbólica a presença física dele, essa entrevista que ele deu, tanto quando ele falou à imprensa no Hospital Sírio-Libanês, quanto a entrevista à Globo, porque há um forte risco e um temor muito grande do ministro Fernando Haddad, ele pode confirmar isso, de que esse pacote seja tão desfigurado, tão retalhado,
tão desidratado que vai terminar sendo um pacotinho. E aí, como o professor bem disse aqui, não adianta você fazer um esforço cortando de vários ministérios por um lado e vem o outro lado e os gastos até triplicam. Eu acho importante a presença física do Lula na mídia, para o Brasil ver que ele está bem, que ele se recuperou, e para os políticos, para os players da política mostrar que ele está ativo e ele está fazendo aí um apelo, na verdade, né, para não desfigurarem o que foi enviado. Poliana. Amanda, eu acho que uma aparição necessária, uma entrevista que não tinha como demorar diante da situação já de saúde do presidente, e falar também sobre essa questão dele estar ali exibindo, né, a situação de saúde dele para deixar muito mais claro essa posição. Sem querer me repetir aqui com os colegas, mas falar rapidamente do Moro, né? Pelo amor de Deus, um cidadão não tem mal o que fazer, fica fazendo tipo de questionamentozinho besta na rede social. Não que esses temas não sejam importantes, mas o contexto em que ele é feito. E aí ele consegue isso, né? Não tem ninguém falando do Moro, aí ele vai lá e diz uma bobagem dessa para poder alguém falar dele. Franci. E a Amadeu foi uma entrevista necessária para desmentir, inclusive, os rumores que envolvem a saúde do presidente da República, por mais que eu acredito que a postura dele e da equipe médica durante esse processo foi uma postura assertiva, porque inclusive eu comentei aqui no Agora Brasil que a oposição ao presidente Lula está aproveitando a primeira oportunidade para ele se apresentar em uma situação de fragilidade para tentar colar nele a mesma imagem de frágil que colou no presidente dos Estados Unidos, Biden, que acabou desistindo da sua reeleição à presidência da República. Mas o que impressiona é que nem essa imagem do Lula, bem disposto após a alta do Hospital Sírio-Libanês, foi suficiente para acabar com os rumores que envolvem a sua saúde. As teorias da conspiração na internet seguem sendo replicadas, o que mostra que esse buraco que o Brasil se enfiou das informações falsas é um buraco bem fundo que vai ser difícil sair dele, Amadeu. Vamos agora para a prisão de Braga Neto, general 4 estrelas.